Um editorial do Lauro Jardim, publicado em O Globo, mostra o quanto Lula está desconexo com a realidade. Está perdido, mal sabe o que está acontecendo no Brasil. E isso aí deixa ele cada vez mais fraco. Não é o mesmo Brasil de 2002. Esse é o recado que Lira mandou para Lula e Lula parece não entender. Por isso, muitas pessoas sérias do jogo político já apostam no impeachment e Geraldo Alckmin está só esperando o resultado disso tudo. É sobre isso muito mais que a gente vai falar aqui nesse editorial. Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você. Se você é novo no canal, sou o Dr. Sandro Gonçalves, sou advogado, jurista, filósofo político e me aventurando agora no mundo da economia como mestre em comércio internacional e MBA em economia para a gente poder entender um pouquinho mais o que acontece no nosso Brasil. Bora para cima? Vamos falar sobre isso? Vem comigo. Pessoal, enfim, o Lauro Jardim ele vem trazendo algumas matérias bem interessantes sobre o governo Lula. E aqui, nessa matéria que ele traz, ele mostra o quanto Lula está perdido no cenário político atual. É um homem de ideias velhas no mundo novo. Esse é o ponto que pode fazer com que Lula não se adapte ao cargo que assumiu. Segundo Lauro Jardim, um Lula irritado ao descobrir derrota para Lira. Como eu não soube disso, Padilha? Vamos entender. Vamos lá. Padilha é ministro do Lula. E o Padilha, hoje, é o responsável por fazer a articulação do Lula com o Congresso. Então Lula, assim como Bolsonaro, tentou delegar para os seus ministros. Só que tem uma diferença aqui. Bolsonaro nomeou ministros técnicos que ele entregava na mão dele e esses ministros não davam os mesmos problemas que os ministros do Lula estão dando para ele. Com algumas exceções. Bolsonaro teve alguns problemas com o Mandetta, teve problemas com alguns ministros da educação, vocês sabem disso. Logo a educação que é bem melindroso esse assunto, né? Ideologicamente melindroso, digamos assim. Mas com Lula não. Lula soltou na mão dos ministros e esperou para ver o resultado. E todo dia tem um escândalo com o ministro. Hoje teve um escândalo que o ministro Juscelino, filho do Lula, estava deixando o seu sogro atender num gabinete dentro do próprio ministério. Então, assim, toda hora tem um escândalo. Toda hora tem alguma coisa nova surgindo. E o Padilha é o cara que tinha que dialogar com o governo Lula. Tá? Com o Congresso para o governo Lula. Olha só isso aqui. Na reunião que teve com Eduardo Braga, Renan Calheiros e Alexandre Padilha para medir a falta de força do governo na CPI mista dos atos golpistas, ou seja, mesmo conseguindo uma maioria de deputados por articulação do Rodrigo Pacheco e do Lira, Lula ainda não tem força. Lembra daquilo que eu sempre falei para vocês? Qualidade versus quantidade? A oposição está muito mais atuante. Tem menos deputados, mas eles trabalham muito mais do que os que estão lá. Menos deputados, menos senadores. A Damares mesmo está batendo um bolão. Então, mesmo tendo mais gente, tem menos qualidade e está levando chumbo. Lula foi surpreendido por um cenário de descontrole, em que os governistas não conseguiram sequer eleger o presidente do colegiado, perdendo o comando para Arthur Lira. Irritado, Lula questionou: como eu não soube disso, Padilha? Deixa eu explicar o porquê, deixa eu defender o Padilha aqui. Lula só quer viajar, gastar o dinheiro, ficar passeando, gastando 24 milhões em alguns dias de passeio e quer ainda achar que sabe o que está acontecendo. Lula se perdeu. Tem a CPI do MST que está dando um banho em cima dos esquerdistas. Tem a CPI dos atos do dia 8 de janeiro, que apesar da ajudinha, digamos assim, que o Congresso deu para o Lula, mesmo assim o Lula está tomando pancada.
Descobriu-se agora que tem um relatório falso do GSI entregue. E a mídia está sambando em cima disso, e a oposição está sambando em cima disso. Por quê? Porque eles estão ineficientes, eles nem sabem o que estão fazendo lá. Dentro da CPI do MST, colocou alguns deputados barulhentos lá só para fazer barulho, mas não dá resultado nenhum. Tá tomando samba. Semana passada o Caiado deu um samba no pessoal. Uma ex-integrante do MST deu um samba no pessoal. Então, assim, estão tomando couro um atrás do outro. Bora trazer uma matéria para vocês aqui do antagonista, só para vocês entenderem o quanto que a coisa está caótica para o Lula. O novo recado de Lira para Lula. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou que o Congresso eleito é conservador e liberal. Lula não tem nem para onde correr, não tem quase ninguém para fazer a defesa dele. O Congresso não é um Congresso que foi eleito progressista de esquerda. É um Congresso reformador, liberal, conversador, que tem como posicionamentos próprios. Ele também reforçou que o Congresso de hoje não é o mesmo de 20 anos atrás. Pois é. E aí, a grande questão que eu trago aqui é: como pode, que aqui é a grande pergunta, o povo brasileiro ter escolhido um Congresso tão conservador, ou seja, o voto nos deputados foi em deputados de direita, conservadores, os mesmos que são do centrão são mais tendentes a ter um liberalismo, e Lula ganhou. Tudo isso não é assim um tanto quanto conflituoso nessa situação. Ganhou, mas não levou. Não levou, porque precisa do Congresso. Se acha que vai ganhar no tapetão, não vai. E agora Lira já viu que ou ele se entrega e entrega todo o seu poder para o Lula e logo ele vai ser descartado, daqui 2 anos ele vai para a vala do esquecimento, ou ele parte para cima do Lula. Tá? Então, ele prefere partir para cima do Lula. E ainda sobre a CPMI, que a gente citou agora para vocês, tem uma matéria aqui do Correio Brasiliense que eu trago para vocês. A CPMI deve ter plano de trabalho apresentado amanhã, tá? Então é bem provável que amanhã o plano de trabalho já vai ser apresentado. A relatora Elisiane Gama já analisou os quase 800 requerimentos apresentados por deputados e senadores membros da comissão mista. Então, essa é a senadora Elisiane Gama, que é aliada ao governo, mas lembrem-se, a relatoria não tem a mesma força da presidência. E é aqui que o Lula ficou pé da vida com Padilha. E o presidente da comissão mista de 8 de janeiro, ele já deu todos os sinais que não vai ceder e não vai se entregar ao Lula. Ele já deu todos os sinais que não vota com Lula, não é ideologicamente alinhado com Lula, é mais conservador, então ele mandou o recado para o Lula. O negócio está feio para o lado do Lula. Vamos lá, falando ainda de CPI. Você deve saber que existem essas agências de checagem, né? O que para mim eu vejo isso como um absurdo, tá? Eles acham que são donos da verdade. Por exemplo, a agência Lupa, ela é vinculada ao UOL. Então, assim, algumas foram até condenadas já por fake news, já não no caso da Lupa, não sei de condenação, mas tem uma outra, tá? Então, assim, eles põem o ponto de vista deles e fazem a checagem para dizer se aquilo é verdade ou mentira. Peraí, isso é errado. É a mesma coisa de que eu possa fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu dou meu ponto de vista. Mas eu não posso vir aqui com propriedade e falar, ó, isso é mentira, isso é verdade. Quem que sou eu? Deus? Entendeu? Então, assim, isso não existe, tá? Até porque vocês sabem que eu sou um filósofo. Até a verdade é questionável, vocês sabem disso. Não existe uma verdade absoluta. É só você olhar nos melhores livros de filosofia que você vai entender isso. Então, assim, tá meio estranho. Mas olha só o teor e o contexto que o pessoal chega. CPI gera desinformação e discurso de criminalização contra a MST nas redes. Aqui é uma série de reportagens que eles colocaram aqui, falando que depois da CPI começou a circular muitas matérias sobre a CPMI, que essas matérias estão veiculando, tentando criminalizar a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, porque eles estão fazendo um contraponto, porque ali o Congresso é todo de oposição.
São poucos deputados que estão ali dentro, e esses que estão ali estão tomando um show. Um show. Tanto é que o PL partiu para cima, tem quase que só mulheres na base do governo, nessa CPMI. Tem um ou outro homem que participa também. Mas as 6 deputadas do PSOL e do PT também foram representadas ao Conselho de Ética da Câmara pelo PL, pelo Partido Liberal, que pede a cassação da Sâmia Bonfim, da Talíria Petroni, da Célia Chacriabá, da Fernanda Melchiona e da Érica Cocai e da Juliana Cardoso por estarem ofendendo e xingando os demais parlamentares. Ou seja, quando você para de discutir os fatos e começa a ofender o debatedor, é porque você sabe que você não tem razão. É porque você sabe que você vai perder nos argumentos. E é isso que está acontecendo. Então o PL partiu para cima das deputadas do PSOL que estão ofendendo, tá? Aproveitando aí da situação para ofender os demais deputados que são da direita e porque estão vendo que a chapa está esquentando para o lado do MST, o que é uma grande base eleitoral para o pessoal da esquerda. Lembrem-se de uma coisa, eu vou deixar muito claro para vocês. Quanto mais pobre, preste atenção, quanto mais pobre e com menos escolaridade, menos conhecimento, a chance desse público ser de esquerda. Quanto mais conhecimento e oportunidade e desenvolvimento a partir da meritocracia do seu próprio trabalho, mais a chance desse público ser de direita. Então, para a direita, eu vou querer que as pessoas se desenvolvam para ter o meu eleitorado. Para a esquerda, eu vou querer que as pessoas fiquem mais pobres e com menos conhecimento, que esse é o meu eleitorado. Então, essa é a grande questão. O MST faz um trabalho que, inclusive, alguns parlamentares apuraram, de ideologização das pessoas, ou seja, de adoração a Marx, de adoração a Lenin, de adoração ao Che Guevara, ou seja, aquela nítida e patética atuação esquerdista de entrar na mente das pessoas que se deixam seduzir por um discurso bonito, mas que no final das contas não tem nada a agregar, porque não passam de falácias e mentiras. Um país economicamente bem é um país que protege os seus. É simples assim. E essa mensagem quem passa é a direita e não a esquerda, tá bom? Obrigado por ter ficado até o final do nosso editorial. Espero que você tenha gostado. Compartilhe e mande para mais pessoas. Se não concorda com o que eu disse aqui, essa é a beleza da democracia. Um ditador vai te calar. Uma pessoa que ouve e discute é um democrata. E como democrata, posso até não concordar com o que você fala, mas eu quero que você diga. Hoje eu vi uma fala de um influenciador de esquerda aqui que eu respeito muito e gosto do conteúdo dele, apesar de divergir de muitas coisas, do Portal do José, onde ele fala uma questão sobre o Nicolás Maduro. Eu discordo, mas eu não posso caçar a fala dele impedindo que ele fale. Isso é autoritarismo. Isso é ilegal, isso é imoral, isso vai de confronto a tudo aquilo que eu acredito. Então, eu posso não concordar. E o debate é na base do argumento e não na base do autoritarismo. Então, esse é um grande ponto. Inclusive, até mando um grande abraço aí ao Portal do José, para quem quiser, quem for de esquerda e quiser conhecer, conheça, porque ele traz argumentos. Em alguns eu concordo, em alguns não, é assim que faz parte, tá? Mas eu aqui tenho o meu posicionamento, eu não fico em cima do muro, eu sou defensor da direita porque eu acho que a maioria das pautas de esquerda são danosas à nossa população, tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.